Isso da chapa de metal, ela é uma técnica muito difícil, realmente. Difícil para chegar a resultados que você está imaginando. Ela é a minha mediação com a minha obra, na chapa. Eu até brinco, como eu tenho meus 4 filhos, na época eram pequenos, e tem alguma verdade no que eu vou dizer. Eu precisava ir para o ateliê de manhã, chegava às 11h30, eu tinha de correr para ir para casa, para alimentar meus filhos, para mandar para a escola. Depois eu conseguia à noite voltar para o outro turno. Algumas vezes eu acelerei o ácido nítrico direto e ele, de repente, ele afundou. Não chegou ao outro lado da placa, afundou, fez uma espécie de uma coisa costeira de 1 milímetro. E eu entintei aquilo e aquilo criou uma outra questão que não é a linha que você traça, é a linha que, aquela beirinha sujinha da tinta, e ela cria realmente, algumas gravuras que estão aí, como essa azul, ela tem uma opção dessas situações. Essa exposição, de fato, ela é representativa de um período da minha vida onde meu trabalho se desenvolveu dentro do abstracionismo informal, lírico, como se chama. A Anabela tem uma importância muito pontual dentro do abstracionismo brasileiro, né? Se a gente pensar que ela participou ainda com, acho que 18 anos, da primeira Exposição Nacional de Arte Abstrata, que aconteceu em Petrópolis, nos anos 50. Ela ainda era uma artista super jovem e que já tinha, enfim, creio, né, esse potencial, esse experimentalismo dentro da técnica, né? Ela também estudou com a Faiga Ostrover, uma grande artista da gravura brasileira. Desde os 14 anos, ela começou a estudar com a Faiga no ateliê, enfim, junto com o Décio Vieira, junto com o Lígia Pape. Então, assim, artistas, né, grandes artistas hoje. E a Anabela, ela teve, eu acredito que ela tem até hoje, né, essa visão muito experimental em cima do trabalho dela. E no abstracionismo, né, nesse primeiro momento, quando ela ainda era uma super jovem artista, se a gente puder dizer assim, ela já estava ali experimentando, né, já estava abordando questões muito pontuais dentro da própria ideia de gravura. Está falando de uma artista que tem 91 anos de idade hoje, 75 de carreira, então não dá para olhar para a Anabela só pelos recortes, né, da obra dela. A gente acaba tendo uma visão muito panorâmica quando pensa na carreira dela, na trajetória. Então, eu acho que a exposição ela aborda de algum jeito esses primeiros trabalhos assim pouco vistos, né, pelo público. Algumas das gravuras são muito reconhecidas, já ganharam prêmios, mas algumas foram pouco mostradas, algumas nunca foram apresentadas, então a gente teve esse cuidado de trazer, né, de fazer essa releitura, de trazer esses trabalhos para essa mostra. Mandaram o meu trabalho para a Bienal de Cuba. A primeira não era nem a Bienal, se chamava Encontro Interamericano de Gravado, alguma coisa assim. Em 62, em Havana, ganhei o prêmio, mandaram o comunicado para eu ir receber. Bem ali estava acontecendo aquele problema de Cuba com os Estados Unidos. Era bem naquele momento, então é gozado, porque estava vendo o Interamericano, mas me convidam, eu digo, como é que eu vou para lá, né? Com medo, né? Claro, com medo, muito curiosa. E acabo indo em 63,
porque havia um prêmio incrível de $1.000, mas eram $1.000 cubanos. Então... A mostra aborda essa questão no próprio título, né? Annabella Geiger, entre o relevo e o recorte, justamente porque ela pega essa técnica da gravura, uma técnica, digamos assim, né, reprodutível, e ela pensa como salientar mais esses relevos dentro do próprio papel, da própria chapa de metal, durante a impressão, durante a feitura desse trabalho. E uma coisa que eu sempre achei muito bonita nessa poética dela, né, durante a nossa relação de trocar muito sobre arte, foi que um dia ela me contou que pegou a gravura, a chapa de metal, né, de latão, e cortou com uma tesourinha. Então eu acho isso muito curioso, né? É uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, assim, nossa, ela pegou aquele suporte rígido, tradicional, né, sempre retangular, quadrado do trabalho, e um dia ela pensou, por que não cortar isso? E o recorte já enuncia o meu cansaço, não na composição, mas no que eu começo a usar o vermelho de sangue para algumas outras matérias. E depois, uma das gravuras, depois de pronta, eu não sei, eu olhei para a placa, numa das gravuras eu peguei essa tesoura e recortei um pedaço da placa que está ali, que você vê ali, e que, quando eu vi, foi a forma de um trapézio pequeno, onde eu desvendo o papel que está atrás, que não, de repente ali era lugar de estar fechado, ali está o papel vazio. A cabeça da gente vai, e depois, quando já chega a minha fase visceral, eu entro nas placas dos órgãos e começo a recortá-los. E com isso, cria uma situação que o Mário Pedrosa acentua no artigo, onde ele diz onde não tem, o resto é o espaço. Isso questões dentro da arte, né? Mas que elas aconteceram. Então eu achei muito bom ficar entre o relevo e o recorte.